Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Eu quero trazer aqui um vídeo rápido, objetivo, né? Nós vamos falar um pouco sobre a reconciliação, que para muitos essa reconciliação só pode acontecer se você frequentar algum templo ou uma denominação, mas o Evangelho nos mostra de outra forma. Então nós vamos falar um pouco mais sobre a reconciliação. É um assunto muito já falado, mas muitas pessoas ainda não conseguiram ainda entender o propósito da reconciliação e de que forma essa reconciliação aconteceu, ou acontece, ou vai acontecer. Porque para muitos ainda vai acontecer ou acontece se você fizer A ou B. Então vamos para o Evangelho. Primeiramente nós vamos ler aqui 2 de Coríntios, capítulo 5 e o verso 17 e o 18. Olha só como está escrito. Pelo que, se alguém está em, não é na denominação A, B, não, em Cristo. Então, meus queridos, está em Cristo não tem nada a ver com você frequentar um espaço. Aqui o verso diz, se está em Cristo, está em uma pessoa, não em um edifício, não em um local, não em uma denominação A, B, C, não. Aqui a palavra do Cristo diz, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura vai ser? Não, nova criatura é. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Não será, você é. Ok? E eu vou mais adiante ainda. Já nascemos nova criatura. Então, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E Orlando, o que é as coisas velhas? Bem, as coisas velhas, se você está em uma nova aliança, a aliança velha já passou. Sim ou não? Não existe, não se pode viver duas alianças ao mesmo tempo. Isso até porque no nosso mundo habitável, nas leis dos homens, você não pode ter duas alianças. Ou você está casado com A, ou você está casado com B. Se você está casado com duas pessoas ao mesmo tempo, você está em adultério. A mesma coisa é no sentido espiritual aqui do Evangelho. Você não pode estar vivendo duas alianças. Então, você tem que desapegar das coisas velhas. Então, o que eu vivi muito é duas alianças. Uma hora eu estava vivendo coisas futuras, né, coisas reais, né, a realidade das coisas, mas ao mesmo tempo eu estava recorrendo a algumas práticas da antiga aliança. Então, querendo ou não, você está vivendo um adultério de pactos, adultério espiritual, posso dizer, né? Então, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez. Vai fazer? Não. O verbo aqui está fez, o que já está passado. Isso aqui já aconteceu há muito tempo, né? Ele não vai fazer ainda, ele já fez, né? Então, eis que tudo se fez novo. Se fez. Verso 18. Mas todas as coisas provêm da religião. Todas as coisas provêm da igreja A, B, C, D. Não. Todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Então, eles, pela boca do apóstolo Paulo, está dizendo que nos reconciliou. Esse nos aqui, meus queridos, é Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto. Já aconteceu há muito tempo, né? Coisa já passada, né? E nos confiou o ministério da reconciliação, ou seja, a pregação. A pregação. Então, a pregação de Paulo era essa. Aqui ele não pregava dízimo, aqui não pregava Santa Ceia, que ele não pregava jejuns, que ele não pregava vamos fazer campanha, que ele não pregava vamos fazer
um movimento, vamos buscar o Espírito. Não, o ministério da reconciliação é o que Cristo fez na cruz. Simples assim. Mas essa palavra, meus queridos, né, essa forma de passar a mensagem para o sistema religioso não é lucrativo. Eu já falei várias vezes. Eles não lucram, eles não vão lucrar passando essa mensagem desta forma. Porque precisa de um local, precisa de um espaço. Nesse espaço gera receita. Vocês sabem disso, vocês sabem do que eu estou falando. Muitas pessoas não entendem ainda, mas talvez, quero eu aqui confessar com a minha boca que muitos vão acordar ainda desse sono religioso e saber muito bem disso, meus queridos, que o ministério do apóstolo Paulo não tem nada a ver com os ministérios que estão circulando por aí, que uma hora prega lei e outra hora prega graça. Eles ficam mais em Moisés do que em Cristo. Não são novas criaturas. Infelizmente, eles não são novas criaturas. Aqui, na mente, né? Porque no espírito, meu querido, já nascemos nova criatura. Mas enquanto nós estivermos habitando esse corpo, é claro que nós vamos ter. A velha natureza vai querer agir. E não nos permitindo ter esse raciocínio. E com isso você fica aprisionado nessa caixa chamada religião. Seguindo aí então, já entendemos aqui que a reconciliação é uma obra exclusiva de Deus, não é do homem, tá ok? Aqui Romanos capítulo 5, verso 10. Ora, se quando éramos inimigos, esse éramos aqui, meu querido, o apóstolo Paulo está falando deles, tá? Deles que viviam na antiga aliança, na antiga lei, né? Viviam 100% na carne. O espírito estava desativado, estava dormindo, né? Posso dizer. Então, tudo que eles faziam era na carne, né? Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados. Olha a reconciliação quando se deu, hein? Muito tempo atrás. E eles ainda, quando você entra nesses locais que eles intitularam de igreja, porque igrejas são pessoas, igrejas são vidas, eles dizem assim, olha, vem aqui à frente reconciliar com Deus. Mas essa reconciliação já se deu, meus queridos. É porque aqui na sua mente você precisa fazer um teatro, você precisa fazer algo físico, mas isso não se dá no físico, isso se dá no espírito. É por fé, é você crer que isso já aconteceu e que você está, posso dizer assim, você está tomando posse de uma coisa que já é sua, porque a mente sua dizia outra coisa. Foi o que a religião fez, nos mostrar que não é só crer, tem que ir, tem que fazer, tem que pagar o preço, tem que trazer um envelope, tem que fazer uma campanha. Não é assim. Não é assim. Vamos lá. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Meu querido, se é mediante a morte, como que alguém pode dizer para você, vem aqui à frente reconciliar? Não, a reconciliação se deu na morte. Qual seria a forma da pregação de hoje? Você sabia que você já foi reconciliado com Deus, mas a sua mente diz o contrário? Por quê? Porque você está vivendo a sua natureza pecaminosa em vez de viver o Espírito. Então a pregação deveria ser, meus irmãos, hoje eu quero falar sobre a reconciliação que já se deu em Cristo na sua morte e que você não sabe ainda. Então eu quero mostrar no Evangelho que você já se reconciliou com Deus e que você precisa viver essa reconciliação. Você precisa crer. Essa era a pregação. Mas essa pregação, meu querido, não traz benefício lucrativo para nenhum líder, infelizmente. Eu sei que existem pessoas boas, pessoas sinceras, pessoas que fazem porque, olha, estou fazendo o trabalho de Deus. Não, o trabalho de Deus ele já fez.
Tá bom, meu querido? Nosso trabalho é mostrar para as pessoas que ele já fez e que nós devemos crer. Só crer, ok? Então, mediante a morte do seu filho, quanto mais no presente. Olha só, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus. Então, meu querido, quando alguém falar para você assim, você é inimigo de Deus? Não, eu nunca fui inimigo de Deus, porque o apóstolo Paulo e os discípulos, eles eram inimigos de Deus porque eles viviam a transição de pactos. Eles faziam muita coisa que não agradava a Deus, porque eles viviam mais na carne. Então, o Espírito não era ainda habitação do homem. O Espírito vinha, realizava algumas coisas e depois saía do homem. Mas o próprio apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele disse: vocês não sabem que são morada e habitação do Espírito Santo? O que é habitação, meu querido? Habitação é permanente, não é temporário. Habitação, você habita uma casa, essa casa é sua, permanente. Havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Agora, Romanos capítulo 5, verso 11. E ainda mais, se nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem? O intermédio aqui, meu querido, de você ser reconciliado, o que era? Por meio de Cristo. Por intermédio de Cristo. E o que nós sempre ouvimos, meu querido, é que você tem que frequentar um templo, você tem que frequentar uma denominação, você tem que ser membro, você tem que ser dizimista fiel, você tem que fazer campanha, você tem que fazer isso. Ó, meu querido, é um fardo que a religião traz para nós e que nos faz ficar pesado. Você não vive. Você não vive. 24 horas acusação. Ah, eu fiz isso. Ah, eu fiz aquilo. Ah, perdi a salvação. Ah, eu tenho que ser bom para ganhar a salvação. Ah, não é por mérito. Não é por seus méritos. O mérito é totalmente de Deus. Se nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, por intermédio de quem recebemos agora completa. Completa. Não é um pedacinho da reconciliação. Ah, se você vir fazer isso. Não, é completa. Já se deu em Cristo Jesus na sua morte. Seguindo aí. Romanos capítulo 9, verso 20. Mas é o que muitos dizem, né, meu querido? Você vai falar sobre a reconciliação que já aconteceu, que você já nasceu reconciliado. Eles acham que quando você diz já nasci reconciliado, é na natureza adâmica. Não, meu querido, essa natureza carnal não. Nós nascemos já em Deus, no Espírito, reconciliados. Somos reconciliados com Ele já. Então, meus queridos, quando alguém disser o contrário, você recorra às cartas do apóstolo Paulo e você vai ter a sua mente liberta. Todas essas acusações que o próprio homem cria e deposita na sua mente. Olha aí, Romanos capítulo 9, verso 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou? Por que me fizestes assim? Então, meu querido, existem muitas pessoas que não sabem que de um só barro, o oleiro, ele mesmo faz vasos para honra e para desonra. Mas tudo isso, meu querido, é dentro do plano de Deus. Mais adiante, vamos lá mais adiante. Romanos 9, 20 nós lemos agora, vamos ler aqui Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, vírgula, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso. Quem está fazendo esse vaso desonroso? O mesmo oleiro que está fazendo outro vaso para honra. Está entendendo, meu querido, como a obra é totalmente de Deus? Que Deus ele é soberano, que Deus ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, e o homem ele quer entender o querer de Deus, ele quer
ele quer replicar Deus, ele quer dizer, não, Deus não pode usar essa pessoa assim. Ah, Deus não pode fazer isso. Deus pode fazer o que ele quer, porque ele é o oleiro, ele tem o barro nas mãos. Ele faz da forma que ele bem entende. Mas é duro de entender isso, né, meus queridos? Porque queremos entender Deus com razões humanas. É aí que nós entramos em parafuso, porque a nossa mente não é a mesma mente. Os planos do homem não são os planos de Deus. Totalmente diferente. Vamos lá. Efésios capítulo 2, verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Por natureza. Qual a natureza? A natureza espiritual? Não, natureza adâmica, natureza carnal. Como também os demais. Efésios capítulo 2, verso 4. Mas Deus, olha aí, meu querido, o apóstolo Paulo está explicando como eles eram antes e agora, depois que Deus entrou com a ação da reconciliação em Cristo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, verso 5. Estando nós ainda mortos, esse mortos aqui, o apóstolo Paulo está falando mortos, é claro que não é no físico, né, meu querido? O apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso aqui, ele não estava morto, nunca passou pela morte. É claro que é morte espiritual, o sono do espírito, né? Olha aí. Mas nós, ainda estando mortos nos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Pela quê? Pela graça. Tudo é pela graça, meu querido. Não tem esforço físico. Entenda isso. Efésios capítulo 2, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele. Ele vai ressuscitar ou já ressuscitou? Olha o verbo. E nos ressuscitou com ele. Por isso que eu falo que já nascemos ressuscitados. Por quê? Porque quando Paulo escreve isso aos irmãos lá em Éfeso, ele diz que nos ressuscitou. Ele não está dizendo e nos irá ressuscitar. Não, o apóstolo Paulo está usando um verbo aqui presente, que para nós é passado, né? Mas para ele era presente a colocação do verbo. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ou seja, reinando com ele já. O apóstolo Paulo e os demais irmãos que estavam recebendo essa carta, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ele já nos fez sentar. Já estamos sentados com ele nas regiões celestes, no Espírito. Entende? Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros, o sistema religioso ele não mostra isso. Ele não mostra que isso já aconteceu com o apóstolo Paulo e aqueles que ouviam, que liam suas cartas. Não. Eles trazem isso para um futuro ainda. Isso aqui vai acontecer ainda. E é aí que eles aprisionam as pessoas. E é aí que você fica na mão desses homens. Existem muitos homens que sabem que estão torcendo a palavra, que estão usando essa própria palavra para aprisionar pessoas, porque eles conseguem manipular as mentes. Não são todos que agem assim. Alguns agem porque ainda não teve o despertar da mente. E acham que estão fazendo corretamente. São vítimas também, assim como eu fui há 25 anos. Vítimas de um sistema manipulador religioso, né? Para mostrar nos séculos vindouros, séculos que ainda viria, né? Séculos. Paulo está jogando para o futuro, né? Então, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora, Efésios capítulo 2, verso 8, e os irmãos conhecem bem, né, esse verso. Porque pela graça sois salvo, não é pela graça sereis, pela graça sois. Pela graça sois. Já aconteceu.
por meio da fé. E isto não vem de vós. Por isso que uns crê, outros não crê. Porque esse dom, a fé, não vem de vós. É dom de Deus. Lembra que nós lemos lá? De uma massa ele faz vaso para honra e para desonra? Pois é. Então, a fé que eu confesso, isso é um dom que vem de Deus. Por isso que eu tenho essa ousadia de falar. Sou salvo. Eu não serei, sou. Porque eu sei que a salvação se deu no Espírito. A carne, ela vai tombar um dia. A carne, ela vai voltar a ser o que era antes, pó. No céu não entra carne e sangue. Não é? Não vem das obras. Ah, tem que fazer uma campanha, ah, tem que fazer um voto com Deus, ah, tem que fazer um desafio. Não, não, meu querido, isso aí são manobras. Manobras do sistema para arrancar dinheiro de você. Porque tudo eles comercializam. Tudo eles vão usar para atrair benefício. Não vem das obras. Para que ninguém se glorie. Ah, eu fiz a campanha, por isso que eu recebi. Eu fiz o voto, por isso que eu dei 10% do meu salário. Não, meu querido, não é obras. Não é por obras, é por fé. E da onde vem essa fé, meu querido? Onde eu compro essa fé? Você não compra. Isso é dom de Deus. Ele dá o que ele quer. Simples assim, né? 1 Coríntios 15, 48 em diante. Qual o terreno? Tais também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Verso 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, essa natureza adâmica, né? A herança adâmica, né? Posso dizer. Então, e assim como trouxemos a imagem do terreno, porque o primeiro Adão é terreno, né? O segundo Adão é celestial, não é isso? Nós aprendemos? Então, 50. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Colossenses 1, 22. Agora, contudo, reconciliou no corpo da sua carne, Jesus de Nazaré, o Messias, né, pela morte, a fim de perante ele nos apresentar santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Então, meus queridos, tá bem simples, né? Bem explicado aí, palavra por palavra. Então, meus queridos, existe uma coisa muito ruim na religião, é que quando você é liberto pela religião, você é liberto temporariamente. Enquanto você está naquela caixa, sobre as opressões, né, de um líder, sobre as observações humanas, que você teme mais o homem do que a Deus, porque na realidade teria que ser o contrário, né? Você não temer se o seu pastor, o obreiro, ou o diácono, ou o presbítero está observando você, cair em alguma falha, e depois ir lá e mostrar no hall de membro, olha, o irmão está em disciplina porque aconteceu isso, isso, isso. Não, você deveria temer mais a Deus. Essa seria a forma mais verdadeira, né? Por quê, meus queridos? Porque o que acontece é o seguinte: quando você é liberto psicologicamente, só aqui, pelos dogmas humanos, pela religiosidade, você só consegue ser bom dentro da caixa. Você só consegue parar de fumar dentro da caixa. Você só consegue parar de beber dentro da caixa. Você só consegue ser uma pessoa boa dentro da caixa. Quando você sai da caixa, você vira um chapéu velho. É um modo de dizer chapéu velho, né? Tudo que você fazia, você faz com mais gosto, parece, né? Não sei se é uma... Tinha um freio aí, a religião colocou um freio, né? Temporário, né?
E você ficava ali, mantida ali pelas rédeas religiosas. Então você não foi salvo em Cristo. Você não teve uma mente salva pelo Evangelho, pelo lavar da palavra. Você teve uma mente reduzida pela religião. Aí o que acontece? Quando você sai da caixa, automaticamente você volta a ser aquilo que você sempre foi, mas você estava freado ali pela religião. Mas quando você entende o Evangelho, quando você sabe realmente quem você é em Deus, aí, meu querido, independente do local que você está, você vai ser uma pessoa boa, porque você entendeu o Evangelho, porque você entendeu a graça, porque você entendeu o Tetelestai. E aí você vai fazer aquilo que agrada ao Pai. Porque nós temos um Pai. Antes mesmo de sermos gerados no ventre, nós já saímos do Pai. Porque Deus é o Pai dos Espíritos. E quem é filho, meu querido, obedece o Pai. Amém? Graça eterna a todos. E até o próximo vídeo, querendo Deus.